Sempre que eu faço uma matéria que investiga, que faz uma denúncia sobre um político, os fãs, os eleitores desse político aparecem nos comentários para dizer que caiu o Pix, que caiu o Pix do adversário, como se eu estivesse investigando, denunciando um político pago pelo adversário dele. Isso acontecia muito quando eu fazia, ainda faço matérias em relação ao grupo Barbalho, que está no governo do Pará, e na prefeitura de Belém, né, o prefeito de Belém é primo do Helder Barbalho, o ex-governador do Pará, atual candidato ao Senado. Sempre que eu fazia matéria sobre esse grupo, os fãs, os eleitores desse grupo vinham dizer que eu estava sendo pago pelo adversário dele, o Dr. Daniel, que vai concorrer ao governo do estado esse ano. Quando eu comecei a fazer matérias sobre o Dr. Daniel, aí investigando e denunciando os escândalos de corrupção que tem indícios muito claros, né, nas investigações da Polícia Federal, do Ministério Público, comecei a fazer matéria sobre isso, aí os fãs do Daniel já vieram dizer que o Pix caiu do Helder, né, que como se o Helder ou o grupo dos Barbalhos tivessem feito um Pix na minha conta para eu fazer essas matérias. Obviamente, esse tipo de comentário não me afeta em nada. Eu sei de onde eles vêm, eu sei qual que é o objetivo. É sempre descredibilizar o meu trabalho. Não é para levar a sério, óbvio, eu não levo a sério. Mas eu também entendo que muitos desses comentários, eles vêm de um entendimento que é baseado em como funciona o jornalismo hoje, né? O jornalismo comercial, hereditário, principalmente feito longe dos grandes centros, uma cidade como Belém, por exemplo, ela não tem veículos de imprensa. Aliás, eu vou reformular, não tem grandes veículos de imprensa que estejam de fato interessados em fazer jornalismo. Os maiores veículos de imprensa do Pará hoje estão totalmente subordinados aos interesses comerciais e políticos dos seus donos. Então, quando as pessoas veem um jornalista que faz jornalismo porque acredita nessa ferramenta, porque acredita nesse método como um método importante para a democracia, para fazer valer os interesses da população, quando elas veem isso, a primeira coisa que elas pensam é: não é possível. Esse jornalista só pode estar sendo pago por alguém, logo ele deve ter recebido um Pix, ou vários Pix. Bom, quando tem esse tipo de acusação, eu geralmente não respondo, acho que não vale a pena, mas nesse vídeo hoje eu quero finalmente revelar o segredo que eu nunca revelei. Eu vou mostrar a minha conta bancária e mostrar que de fato caiu o Pix, ou caíram vários Pix. Eu vou mostrar para vocês quem fez os Pix na minha conta, porque isso vai ser importante para vocês entenderem o que é que eu estou fazendo aqui. Bom, é claro que esse vídeo é um clickbait, como a gente fala, né? É um chamariz. Obviamente eu não recebi Pix nem da família Barbalho, nem do Dr. Daniel, muito embora um desses lados aí já tenha tentado me contratar para fazer vocês sabem o quê. E eu obviamente disse não, porque o meu trabalho aqui como jornalista é completamente desvinculado desses interesses políticos e econômicos que dominam o estado do Pará hoje. Eu não recebo, nunca recebi dinheiro de político, nem recebo dinheiro de empresa que possa ter interesse em algum tema que faça parte da minha cobertura. Para ser sincero, até hoje eu nunca recebi nenhum dinheiro para fazer publicidade, apesar de também já ter tido propostas para fazer publicidade, eu não recebo dinheiro para fazer publi ou para fazer campanhas de marketing para nenhuma empresa. E aí quando eu digo isso porque eu tenho convicção de que quando um jornalista ele aceita dinheiro desse tipo de fonte, nenhuma dessas pessoas, desses grupos, dessas empresas, elas financiam o jornalista de maneira desinteressada, né? Todas têm um interesse e na maior parte das vezes o interesse é controlar a cobertura, controlar o que pode ser dito, o que não pode ser dito, o que pode ser investigado e o que não pode ser investigado. Já vi vários casos, muitos casos. Todo dia tem casos de jornalista ou de veículo jornalístico que perdeu a liberdade porque essa liberdade estava vinculada a algum interesse econômico. Então, quando você acaba pisando nos calos desses poderosos, desses endinheirados, o que acontece é que eles cortam seu financiamento e você fica sem poder trabalhar. Isso é uma coisa que acontece muito, tem acontecido cada vez mais, e por isso, também por causa disso, a gente vive uma crise de credibilidade do nosso jornalismo, né? O jornalismo profissional vive essa crise de credibilidade que vem
em muita medida, porque o jornalismo não conseguiu ainda encontrar uma forma de se financiar, de maneira que esse financiamento não implique em restrição na liberdade de informação. E quando eu falo isso, né, quando eu falo que eu não aceito dinheiro de político, não aceito dinheiro de empresa que possa ter interesse na minha cobertura, imediatamente depois vem uma segunda questão, que é, beleza, como é que você se financia? Como é que eu vou me financiar, né? Porque essa foi um drama, né, uma questão que logo de cara apareceu na minha vida, né, no meu trabalho, quando eu decidi fazer esse tipo de jornalismo que eu faço hoje, né? Porque vocês sabem, eu trabalhei durante muitos anos na imprensa tradicional, nos veículos tradicionais de imprensa, trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei no UOL, e quando eu era jornalista nesses veículos, a minha fonte de financiamento era muito fácil, era muito tranquila, né? Eu era só obrigado a fazer matérias e todo mês eu tinha o salário depositado na minha conta. Então eu não tinha que me preocupar em como financiar meu trabalho. Quando eu passei a ser jornalista independente e passei a fazer coberturas sobre situações envolvendo a Amazônia, o Pará, o meio ambiente, a política da região amazônica, né, eu comecei a ter um problema, né? Que era como que eu vou manter o meu trabalho. Porque apesar de eu gostar muito do que eu faço, e eu faço porque eu acho que eu tenho muito a contribuir no debate público, isso também é principalmente o meu trabalho, né? É com isso que eu pago as minhas contas, é com isso que eu vivo, né? E quando você decide fazer essa transição para produzir, principalmente para as redes sociais, vem a questão, né? Como é que você vai se financiar? Durante muito tempo eu não soube responder essa pergunta e eu comecei a fazer porque eu achava que tinha que fazer, eu achava que eu tinha muito a contribuir com o meu jornalismo, com a técnica que eu aprendi durante anos de carreira. Eu poderia aplicar agora na cobertura da Amazônia, na cobertura do Pará, e eu sabia que eu podia influenciar no debate público e estou fazendo isso, mas as minhas matérias elas não têm lugar nos veículos de imprensa tradicionais que poderiam pagar por elas, né? A primeira coisa que eu pensei em fazer quando eu fiz essa mudança para as redes sociais foi, vou fazer matérias, vídeos e posts para as redes sociais, mas eventualmente também eu vou conseguir vender, o que a gente fala no jornalismo, vender freelas para outros veículos, para veículos de jornalismo independente. E eu estou falando de alguns veículos que de fato eu consegui trabalhar, consegui colaborar. Colaborei já com o Intercept, com o ICL, com o Joio e o Trigo, com a Suma Uma. São veículos de imprensa independente que estão interessadas em vários temas que eu cubro e que podem eventualmente pagar pelas matérias que eu faço, né? Então eu fiz algumas, mas essas colaborações elas não vêm com a frequência necessária para que eu pague as minhas contas. Comecei a perceber que há uma dificuldade de fazer essas colaborações serem frequentes. Nenhum desses veículos já ofereceu nenhum contrato para que eu seja fixo deles, né? Para que eu tenha um salário fixo, por exemplo. E eu acho que não funcionaria, porque para fazer as coisas que eu faço, eu preciso ter uma liberdade editorial que geralmente nenhum veículo eu acho que me ofereceria, né? E não por uma censura, não é que eu estou dizendo que esses veículos me censurem ou me censurariam se eu trabalhasse para eles. É que muitos assuntos que eu cubro, eles têm um interesse muito local. Então, são matérias relevantes, importantes, mas elas têm um interesse hiperlocal, assim. São matérias, por exemplo, que defendem o interesse de classes trabalhadoras muito específicas. Por exemplo, no ano passado eu fiz várias matérias sobre atrasos salariais que estavam sofrendo os profissionais de limpeza de muitas escolas no Pará. Esses profissionais me chamaram, né, me falaram que estavam com meses de salário atrasado e eu fui investigar, né, fui descobrir quais eram as empresas que estavam envolvidas nesses atrasos, fui investigar se as empresas estavam recebendo do governo, se não estavam, e eu fiz várias matérias sobre isso e no final as minhas matérias colaboraram, contribuíram para que esses trabalhadores recebessem os salários atrasados, né? Esse tipo de matéria eu só consegui publicar nas minhas redes sociais, no meu Instagram, no meu TikTok e agora eu vou poder publicar agora no YouTube. Por quê? Porque os grandes veículos, mesmo os veículos independentes, eles não têm muito interesse, né? Não faz parte da linha editorial deles fazer esse tipo de matéria, né? Esse tipo de matéria, elas têm... A abrangência delas é muito local, é muito específica. Obviamente, a gente está falando de um tema que é super relevante para muita gente, para todo mundo, eu diria, que é a educação, né? Que é o serviço público da educação ser bem remunerado. Mas toda vez que eu tentei oferecer esse tipo de matéria para esses veículos, eu ouvi que não, né?
não queremos porque temos outras prioridades aqui. E eu entendo, né? Cada veículo tem a sua linha editorial e esse tipo de matéria hiperlocal, hiperfocada, não está na linha editorial da maioria dos veículos, ou de quase todos os veículos, né? Mas mesmo assim, eu entendo que esse tipo de matéria tem que sair. Esse tipo de reportagem tem que ser feito e eu acho que o meu jornalismo também serve para isso, né? Serve para defender os interesses da classe trabalhadora. E aí eu segui fazendo essa matéria e continuo fazendo esse tipo de matéria e vou continuar fazendo, mas isso não resolve aquele problema, que é o problema principal de como financiar o meu trabalho, né? Porque se eu não vou receber dinheiro de político, eu não vou receber dinheiro de empresa e a maioria dos veículos jornalísticos não vão ter interesse de pagar por esse tipo de matéria, como que eu vou ser remunerado? E a solução que eu encontrei são soluções que eu vou dizer para vocês que não são soluções definitivas e eu não estou 100% satisfeito com elas. Eu acho que eu preciso ainda azeitar esse mecanismo de financiamento, mas é o que tem para esse momento. Uma das formas de eu me financiar, de eu me pagar, é com dinheiro que as redes sociais me pagam, que, para ser sincero, é uma merreca. O Instagram, por exemplo, que é a principal rede onde eu publico a maior parte das minhas reportagens, apesar de eu ter muito alcance e muita relevância nessa rede social, o Instagram me paga um total de R$0 todo mês. Eu gero muito lucro para o Instagram, né, para os anúncios do Instagram, mas o Instagram não me paga nada, zero, nada. Não ganho nada por trabalhar para movimentar essa rede social. O TikTok, que é outra rede social que eu também publico vídeo, me paga alguma coisa, mas é na casa dos centavos de dólar, né, por vídeo, assim. Então, um vídeo que vai muito bem de audiência, né, de viralização no TikTok, me paga, sei lá, no máximo $5, $6. Isso quando ele vai muito bem. Na maior parte dos vídeos lá é coisa de centavo, que é o que eu ganho. Então, de fato, não dá para eu viver do que o TikTok me paga. Boa parte da minha intenção assim de vir aqui pro YouTube é porque o YouTube tende a monetizar, a remunerar melhor os criadores de conteúdo aqui, né? Então a ideia de fazer esses vídeos, inclusive esse vídeo, é que eu continue tendo uma frequência grande aqui de publicação e aí eu consiga também remunerar o meu trabalho pela remuneração que vem do YouTube. Mas mesmo assim, gente, para ser muito sincero, isso é pouco. Não vai ser suficiente, mesmo que eu produza muito em escala industrial, o que de certa forma também tende a diminuir a qualidade, né, do material e a relevância do material que eu publico aqui, mesmo que eu passe a fazer vídeo nessa frequência, eu acho que não vai ser o suficiente para eu conseguir pagar as minhas contas. Então, eu comecei a fazer uma outra coisa, né? Tentar mostrar para o meu público que esse tipo de jornalismo ele só pode ser financiado pelo público. Então, se eu não vou ter dinheiro de político, não vou ter dinheiro de empresa, não vou ter dinheiro das big techs, a única fonte de financiamento do meu trabalho tem que ser e vai ser o público. O público que é quem mais se beneficia do que eu estou fazendo aqui, porque eu tenho plena certeza que o meu trabalho ele ajuda muitas pessoas a entenderem o que está por trás de uma jogada política, de uma votação ou de um contrato público. Eu tô aqui frequentemente, esse é o meu objetivo. É sempre revelar informações novas, relevantes e que vão realmente impactar no debate público, nas políticas públicas ou nas escolhas de voto, né, de quem me assiste, né, de quem consome meu conteúdo. Então, eu imagino que as pessoas elas recebem, elas ganham muita coisa intangível, né, com o conteúdo que eu publico. E eu espero que elas se convençam que esse conteúdo ele também precisa ser remunerado, né? E essa remuneração é feita de duas formas. E eu estou falando sobre isso porque eu sempre gosto de ser muito transparente em relação ao meu trabalho, né? E as formas de financiar esse trabalho. Então, eu sempre aceito, eu sempre incentivo o meu público a fazer doações pelo Apoia-se. O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma que foi feita justamente para isso, né? Para que pessoas, criadores de conteúdo, gente que está aqui na internet e que precisa ser remunerada pelo trabalho que faz aqui todo dia, as pessoas podem entrar lá no Apoia-se e fazer uma doação mensal, frequente, para que esse trabalho seja mantido. E para mim é sempre muito bom que o público me apoie por lá. Primeiro porque a taxa que o Apoia-se cobra é mais baixa do que a taxa que outros canais, inclusive esse aqui o YouTube cobra. Então, se você puder e quiser e você se convencer de que esse trabalho aqui é importante e ele precisa ser remunerado, então eu te convido a visitar lá a minha página do Apoia-se
para fazer uma doação fixa e mensal para me ajudar a trabalhar aqui. Mas a outra forma, quem não quiser ou não puder ou não quiser doar, né, todo mês de maneira fixa e frequente, outra forma de me ajudar é através aí sim do Pix. Então agora eu vou finalmente mostrar para vocês que de fato caiu o Pix. Tá aqui, ó, o Pix. Feito por várias pessoas nesses valores, 10, 20, 15 reais. Às vezes cai mais, cai 80, cai 100. Mas todas essas pessoas, obviamente não vou revelar quem são elas, mas são leitores, seguidores, pessoas que gostam do meu conteúdo e doam como podem, né? Com 10, com pouco, 5 reais. De vez em quando cai um Pix de 2,36 centavos. Os caras até botam um quebrado ali, mas tudo bem, a pessoa doa quanto ela puder e qualquer doação é válida. E são pessoas assim que doam porque viram uma matéria, viram a importância, viram que ela foi relevante, teve um impacto no debate público, ou fez um político ter que responder e ter que, de alguma forma, mostrar serviço, né? Prestar contas para a população. Isso já aconteceu algumas vezes, depois de matérias que eu fiz. Eu lembro muito bem de uma que eu fiz ano passado, mostrando que a Prefeitura de Belém tinha feito um contrato com uma empresa que fornecia marmitas para um abrigo para pessoas em situação de rua lá em Belém. E pessoas que trabalham nesse abrigo vieram me chamar, servidores públicos vieram me chamar para dizer, pô, ó o contrato com essa empresa e olha a qualidade da alimentação que é servida aqui. E aí eu fui lá, fui ver, vi realmente que a qualidade dessas marmitas era péssima. Encontrei o contrato com essa empresa e nesse contrato os itens da alimentação que estavam descritos nesse contrato eram completamente diferentes da comida que de fato era entregue no abrigo. Então o cardápio que estava no contrato era super variado, era rico, tinha vários nutrientes, proteínas, vitaminas, e era diverso, e custava caro. E esse dinheiro estava sendo pago pela prefeitura para essa empresa. E aí eu comparei o que estava no contrato com o que estava sendo servido de fato para as pessoas em situação de rua. E a diferença era absurda, era muito discrepante. E eu ainda descobri que essa empresa que tinha esse contrato para fornecer marmita, na verdade era uma empresa que era uma oficina mecânica. Exatamente isso, era uma oficina mecânica que tinha sido contratada pela prefeitura para fornecer comida para os abrigos, né, das pessoas em situação de rua lá em Belém. Eu publiquei essa matéria, obviamente deu muita repercussão e o prefeito de Belém teve que vir a público se explicar ou tentar se explicar e dizer que ia romper o contrato com essa empresa, disse que era intolerável o que estava acontecendo, enfim. O cara teve que vir a público para dar uma satisfação, como se a obrigação dele não fosse justamente evitar que esse tipo de coisa acontecesse, né? Mas é isso, eles só reagem quando a gente vem e faz esse tipo de denúncia, esse tipo de revelação. E eu lembro muito bem, eu estou contando esse caso porque logo depois que eu fiz essa matéria, eu recebi muitos Pix, muitas doações também nesses valores, né? 10, 20, 30 reais, de muitas pessoas que realmente viram relevância nesse tipo de informação e se sentiram confortáveis e à vontade para me ajudar, né? E eu tô falando tudo isso, primeiro porque eu acho muito importante ser 100% transparente com tudo o que eu faço aqui nas redes, né? Eu sei que existe muita dúvida, né? Quando vem um jornalista e faz esse tipo de matéria, sempre tem gente para questionar, para lançar dúvidas ou ataques, né? Ultimamente tem acontecido alguns ataques também e eu tenho ciência, eu sei que esses ataques vão ficar cada vez mais frequentes, principalmente de gente que não concorda ou que não gosta. Sempre vão contar mentiras mesmo. Recentemente aconteceu uma situação lá no Instagram de uma pessoa totalmente desqualificada que veio fazer ataques gratuitos e totalmente mentirosos em relação ao meu trabalho. E eu preferi nem responder, mas eu sei que isso vai ser cada vez mais frequente. E é bom a gente ficar atento. Isso, eu acho que o grande antídoto, ou a defesa que dá para fazer nesses casos é isso, é ser 100% transparente em relação a não só aos meus métodos de apuração, é uma coisa que eu pretendo fazer mais aqui no YouTube, né? Contar. Além de fazer a matéria, contar como eu cheguei na informação, para você poder, você mesmo aí da sua casa, checar tudo que eu publico aqui e de repente até descobrir coisas novas que eu não descobri. Então, uma coisa que eu vou fazer mais e também falar sobre
sempre sobre dinheiro, né? Sobre fontes de financiamento, que eu sei que é um tema super relevante, super importante, e a gente sempre tem que ser transparente em relação a isso. Os Pixies que eu recebo de vocês, e lá no meu Apoia-se, e também o dinheiro que eu recebo, o pouco dinheiro que eu recebo das Big Techs, elas não são toda a minha fonte de renda, né? Eu também faço outros trabalhos como jornalista, aí não como repórter, mas como assessor de imprensa. Quem não é da comunicação talvez não entenda muito bem a diferença entre o repórter e o assessor de imprensa. São duas funções, eu diria, completamente diferentes dentro da mesma profissão, né? Então, o repórter é aquele que vai lá descobrir coisas novas, tentar dar um furo, vai mesmo pressionar. O bom repórter, né? É aquele que fica no pé dos poderosos, dos políticos, das empresas, está sempre tentando revelar aquilo que os poderosos não querem que seja revelado. Isso é reportagem. Tem uma outra faceta, um outro tipo de trabalho dentro do jornalismo, que é o do assessor de imprensa. Eu também faço esse trabalho, passei a fazer mais recentemente, para ser sincero, nunca tinha tido experiências como assessor de imprensa, mas boa parte dos jornalistas hoje ganha dinheiro, é remunerado pelo trabalho como assessor de imprensa. O assessor de imprensa é aquela pessoa que está vinculada ou a uma empresa, ou a um governo, ou a um político, ou a uma ONG, e ela vai ajudar esses entes, né? Essas pessoas, essas empresas, a lidar melhor com a imprensa. Então, é a pessoa que vai fazer o que a gente chama de release, que são aqueles textos que são disparados para a imprensa, falando sobre o que aquela empresa está fazendo, quais são as novidades que aquela empresa ou aquele político, aquele órgão do governo estão pensando para o próximo mês, para a próxima semana. É a pessoa que vai, por exemplo, fazer o contato do jornalista com os porta-vozes da empresa ou do órgão do governo, né? Então é o que vai marcar as entrevistas, vai fazer esse meio de campo entre a imprensa e a empresa. Eu não sou assessor de imprensa de nenhuma empresa, eu sou hoje assessor de imprensa freelancer, presto serviço para uma ONG, uma organização não governamental aqui de São Paulo, que tem alguns projetos sociais. O principal deles é um curso de gastronomia. Um curso de gastronomia aqui para pessoas em situação de vulnerabilidade aqui em São Paulo. Já tem algum tempo que eu faço assessoria de imprensa para essa ONG. E é isso, eu faço esse trabalho de divulgação das atividades desse curso. É um tema que não tem nada a ver, ou quase nada a ver com as coisas que eu cubro lá no Pará. Eu tenho certeza que não tem nenhum tipo de conflito de interesses nessas duas atividades que eu faço, né? Para além disso, eu também eventualmente faço freelas. Aí é muito pontual mesmo, que eu pego algum freela de edição de livro, ou alguma reportagem mais específica para algum lugar. Às vezes eu faço locução de podcast também para outros lugares, mas são coisas muito, muito pontuais. No paralelo também, de vez em quando, eu consigo fechar algum freela maior com algum veículo jornalístico. Eu estou nesse momento fazendo 2. Inclusive tem tomado bastante do meu tempo e são 2 freelas grandes assim de investigação. Aí sim de reportagem para 2 veículos grandes. Obviamente eu não posso dar muitos detalhes, mas é isso. Esse vídeo, eu sei que é um clickbait. Muita gente entrou aqui achando que era outra coisa, mas na verdade tem um fundamento aqui. A ideia é eu contar para vocês como eu financio o meu trabalho de jornalista, e é isso. Fundamentalmente com o apoio do público. Então eu convido vocês que se convenceram ou estão se convencendo a me ajudar a manter aqui o meu trabalho, a entrarem lá no meu Apoia-se ou fazerem um Pix para esse Pix que aparece aqui na tela. Vocês vão ver que quando vocês fizerem o Pix vai cair na conta da minha empresa, que é a empresa na qual eu recebo toda a remuneração do meu trabalho como jornalista. Chama Carrapato Investigações Jornalísticas. Eu pretendo, mais para frente, fazer mais vídeos sobre isso, porque muita gente que me acompanha também é jornalista ou também é gente que gostaria de fazer o que eu faço aqui. Então, eu acho que é uma boa linha editorial aqui para o canal eu falar um pouco mais sobre isso, falar um pouco sobre algumas possibilidades nesse campo do jornalismo para as redes sociais, algumas dificuldades, alguns desafios. Eu acho que dá sim para você que é jornalista, ou que está no começo da carreira, ou que está tentando fazer esse tipo de jornalismo investigativo que eu faço aqui. Eu vou te dizer que sim, é possível você fazer isso não só em veículos já consolidados, veículos independentes, às vezes até em veículos mais tradicionais, mas também é possível você fazer o que eu faço, que é publicar para as redes sociais, para o YouTube, para o Instagram e para o TikTok. Não é fácil,
um trabalho mal remunerado, mas eu estou tentando fazer com que ele seja mais sustentável ao longo do tempo e eu quero voltar aqui mais vezes para compartilhar com vocês algumas coisas que eu encontrei ao longo do caminho, para ver se inspira algumas pessoas a fazer o mesmo ou até fazer melhor do que eu estou fazendo aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima reportagem.